Bom, acho que a gente vamos falar, claro, de eleições e da eleição e do fator Lula, mas a gente acho que seria interessante ainda dentro desse primeiro bloco a gente falar um pouco das ADCs, da questão envolvendo o ministro Marco Aurélio, depois a gente, claro, trata do que virá a partir da prisão do Lula. Então, passada a prisão do ex-presidente, o foco agora é no Supremo Tribunal Federal, isso porque o ministro Marco Aurélio já indicou que deve levar para a votação do plenário, na quarta-feira, um pedido de liminar para suspender prisões de condenados em segunda instância, aquele feito pelo Cacai, como disse há pouco o Madu. O caso será levado em mesa pelo relator, ou seja, sem anuência da presidente Carmen Lúcia. Uma vez no plenário, os ministros devem primeiro votar se o pedido deve ou não entrar na pauta. O que pode atrapalhar, Vera, os planos do Marco Aurélio é que a decisão da Carmen Lúcia, né, a decisão de incluir também na quarta-feira, na pauta, 2 habeas corpus impetrados pelas defesas de Antônio Palocci, do ex-ministro Palocci, e também do deputado afastado Paulo Maluf. Por serem HCs, né, eles teriam prioridade, né, na fila do julgamento. Agora, independente do que possa acontecer, Vera, que informação, que você apurou alguma coisa nesse sentido? O que esperar dessa semana no Supremo? Tem outras coisas que podem atrapalhar um pouco o enredo, o script do ministro Marco Aurélio. Uma delas é a possibilidade de o PEN, o partido de aluguel a que o Madureira se referiu, destituir os advogados que estão constituídos na ADC 43 e desistir desse pedido, porque o PEN estava sendo usado, como a gente mostrou aí, como uma legenda de aluguel para embarrigar essa ADC, e agora existe esse risco. Então, já se precavendo, o Cacai impetrou uma outra liminar nos mesmíssimos termos, dessa vez a ADC 44, que é a outra que discute a questão da prisão em segunda instância, para caso o DEM o destitua como advogado e desista do pedido. O ministro Marco Aurélio disse realmente que vai levar o caso em mesa, e aí há alguns outros fatores de incerteza envolvidos, Patrick, além desses que você falou da pauta, que tem dois habeas corpus antes. Um deles diz respeito de novo ao voto da ministra Rosa Weber. Como eu dizia aqui na semana passada, que eu tive um feeling de que ela poderia votar no mérito também a favor da segunda instância, porque ela disse que muito pouco tempo para ficar se mudando jurisprudência, e que ela poderia também pensar direito no mérito. No fim de semana já pipocaram notas neste mesmo sentido do que eu dizia aqui na semana passada. Então o voto dela deixou de ser favas contadas para os lulistas, tanto a ponto da senadora Gleice Hoffmann vir a público numa das sandices dela, das inúmeras, cobrar coerência, cobrar lógica da ministra Rosa Weber, como se ela tivesse em condições de cobrar alguma coisa de alguém, uma pessoa que está numa espiral de loucura, como essa senadora da República, vendo que é uma das próximas da fila. Então tem esse voto da ministra Rosa que passou a ser incerto, e tem também a questão da possibilidade de não se chegar a uma maioria clara. Eu falava disso aqui também semana passada, porque há 2 votos pelo cumprimento da pena a partir de recurso especial ao STJ, tem 5 votos pelo cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância, e tem 3 votos, ou 4, pelo cumprimento após o trânsito em julgado. Então, nesse caso, o que acontece quando não há uma maioria de 6 votos para nenhum dos lados? Aí se faz o voto médio, Patrick. E o voto médio, nesse caso, é esse da condenação após o recurso especial ao STJ. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá meter a mão nessa cumbuca e nessa bagunça, com tantas incertezas, com o país nesse clima, para mexer nesse negócio de novo. Eu acredito que eles vão dar um jeito de não tratar desse assunto nessa semana. Mas aí é um misto de apuração e feeling meu. As coisas ainda estão nebulosas por lá, mas o fato é que eles se incomodam bastante de não conseguir virar a página desse assunto. E o seu feeling, Carlos Andreasa, nessa semana tão importante? Qual o caminho que o Supremo deve seguir? Patrick, está muito cedo, segundo eu entendi na declaração dos ministros, para retomar esse assunto. Se fosse por meio de uma questão de ordem que faz com que o ministro tenha de matar no peito e impor a discussão das ADCs, no caso do Marco Aurélio ou do Celso de Mello, né, 2 dos juízes que votaram desde sempre pelo trânsito em julgado, seria tanto mais difícil. O artifício dessa liminar
essa do PEN ou a outra que o Cacai também já move, caso a do PEN caia, oferece uma ferramenta impessoal para se tratar desse assunto. E aí a possibilidade de que algum deles, no caso, objetivamente o Marco Aurélio, se sinta à vontade para levar à mesa a apreciação dessa liminar, aumenta. Porque essa liminar impõe na ordem do dia, uma vez levada à mesa, a questão constitucional. Ela chama a ADC para o debate, mas por meio de uma liminar impetrada já logo depois da negativa do habeas corpus do Lula, usando como argumento o voto da ministra Rosa Weber. Aquele voto difícil de se decifrar, mas em que, do que se pôde ler, ela disse o seguinte: aqui nesta apreciação tratamos do habeas corpus, não é o foro, não é o momento, não é a ação adequada para se rever jurisprudência, fico, portanto, por esse motivo com o colegiado. Deu a entender, e para mim, vou ser muito sincero, deixou claro ter outra convicção. E aliás, a Gleisi não pode falar de coerência, mas nós podemos, pegando o histórico de votos da Rosa Weber, em que ela repete historicamente isso, tratando de habeas corpus. Ela faz referência ao voto de 2016, quando se tratou do mérito da questão constitucional, em que ela se manifestou a favor do trânsito julgado, foi vencida, e desde então fala disso para dizer que, no entanto, em respeito ao colegiado, à regra da colegialidade, votaria de acordo com a jurisprudência. Ficou claro para mim que ela mantém uma convicção diferente da jurisprudência corrente na casa. E aí a liminar se calca nisso. Quer dizer, existe uma virtual nova composição, um novo entendimento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal e, no entanto, a anterior continua prevalecendo por motivo de ação adequada. Daí vem a liminar e torna a questão urgente, porque no final das contas tem gente cumprindo pena, havendo virtualmente uma nova jurisprudência. Esse é o arcabouço da liminar, seja uma, seja outra, que chama as ADCs para a mesa. Eu estou achando que teremos fortes emoções na quarta e na quinta-feira no tribunal, sem que o Brasil esteja mobilizado como no dia 4. O que você acha, Amador? Eu acho o seguinte, eu acho que hoje o dólar foi a 3,40. Que isso significa, o dólar a 3,40? Significa o grau de instabilidade que o país está atravessando. O discurso que o Lula fez no sábado foi um discurso que ainda vão ter consequências profundas na condução dos acontecimentos daqui para diante. O discurso do Lula, ele foi um discurso radical, um discurso onde ele prega a invasão de patrimônio público e privado, onde ele prega a invasão de propriedades, interrupção de estradas, enfim, ele prega a desordem, né? Ele prega a anomia social. Foi esse o discurso que ele falou, o discurso que inclusive coloca ele juridicamente numa situação bastante delicada. Eu acho que nesse contexto a gente não está vivendo mais aquela realidade da semana passada, né? Ao radicalizar, ao fazer aquele espetáculo lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, aquilo ali trouxe uma mudança estrutural na coisa toda. Quer dizer, há um entendimento do que a questão passou o centro da questão estava no judiciário, estava nessas questões, digamos, de técnicas jurídicas, dessas filigranas todas. Na medida em que houve uma postura de radicalização, com consequências para a economia, com consequências para os negócios, eu acho que a postura, a própria condução do judiciário vai ser outra na questão. As solicitações todas, as pressões, há uma mudança no jogo de pesos e contrapesos, de pressões e contrapressões. Há uma mudança nisso em função dos fatos que a gente viu no sábado. Eu não sei se foi por
pelos eflúvios do álcool, mas há ali, houve uma ruptura ali. Houve uma ruptura ali, né, em que deixa, de certa forma, o judiciário, ele querendo ou não, ele passa a ser, de uma certa forma, o avalista da estabilidade do país. Então, eu acho que ele não vai querer agora voltar àquele clima todo de embate, principalmente em função do seu Lula. E ainda também dos outros interessados, ou seja, Sarnez, Romero Jucá, Jader Barbalho. Eu imagino, não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu espero uma mudança nesse quadro aí. Não vai ser mais a mesma coisa. Eu acho muito bem observado pelo Marcelo Madureira. Eu achei que você fez uma observação muito arguta da realidade, Madu, porque eu sinto esse clima também do lado de lá. Do lado dos ministros, que notam que o Lula esticou muito a corda e que tem também um mal-estar generalizado com as palavras do ministro Gilmar Mendes na semana passada em relação aos seus colegas. Quando ele disse que o PT fez nomeações de pessoas sem pedigree, que o Supremo age para ajudar a desinstitucionalizar o país. Todas aquelas declarações dele em Portugal, ainda no seu exílio português, em que ele coloca todos os colegas, a não ser ele próprio, em uma situação de imbecilidade jurídica. Como se fosse ele o único detentor da verdade, da coragem e do saber jurídico. Isso criou um mal-estar generalizado, mesmo entre os que votaram na mesma posição que o ministro Gilmar Mendes. E eu não acredito que a ministra Rosa Weber, assim emparedada pelo Lewandowski, emparedada pelo Marco Aurélio, emparedada pelo Gilmar Mendes, emparedada por acusados como a ministra Gleice Hoffmann, vai querer ser ela a pessoa a determinar que agora todos os poderosos do país não precisam mais cumprir pena a partir da condenação em segunda instância. Eu acho que ela foi colocada numa situação bem complicada, não tenho certeza de como ela vai se comportar. Eu digo que não tenho certeza porque, sendo muito franca, como repórter e como jornalista, é uma ministra a quem os jornalistas não têm acesso. Então, tudo aquilo que ela fez na quarta passada, todos os votos dela, se alguém disser que tinha alguma informação de que ela ia fazer aquilo, estava simplesmente mentindo. Porque ela não fala mesmo com a imprensa. Então, mas os outros falam. E existe um mal-estar generalizado. Eu não vejo o Supremo disposto a meter de novo a mão nessa cumbuca. E eu discordo um pouquinho do Andreasa quando diz que não há uma mobilização como havia na semana passada. Mobilização é permanente, as pessoas estão... Eu fui fazer a unha, olha aqui, porque estava num estado lastimável depois de 14 horas de prova de corrida. E a manicure me perguntou, e agora, o que o Supremo vai fazer? Eu fiquei chocada. O ministro Gilmar Mendes se surpreendeu, mas os jornaleiros, as manicures, está todo mundo de olho no Supremo Tribunal Federal. As pessoas sabem a escalação dos 11 ministros do Supremo do que os 11 jogadores que vão disputar a Copa. Vai lá, Andreasa, sua... Sem dúvida nenhuma. Vai, Andreasa. Ao contrário do Gilmar Mendes, que mudou, que evoluiu o seu entendimento sobre a possibilidade de prisão, uma vez havida condenação em segunda instância, e que fez isso adotando o modelo intermediário, né, de difícil defesa, porque fugindo absolutamente da Constituição, esse que propõe a subida de grau e a espera da sentença do STJ para que se possa cumprir pena, digamos, a partir da condenação em terceira instância, vá lá, a ministra Rosa Weber, e de fato ninguém sabe o que ela vai fazer quando for votar o mérito, mas ela tem uma posição muito tranquila, muito coerente, como, por exemplo, a do Celso de Mello, como a do Marco Aurélio. Ela sempre deixou clara a sua posição, até aqui, a favor do trânsito em julgado. Artigo 5º da Constituição. Ela pode mudar? Pode. Mas quem pega o histórico dos seus votos relativos a essa matéria, tem sempre lá colocada, como eu disse na fala anterior, uma ressalva que é evidente mesmo no discurso confuso dela, no juridiquês dela, que é esse.
penso de uma maneira a favor de que se aguarde o trânsito em julgado, mas voto de outro em respeito ao princípio da colegialidade, à jurisprudência formada na corte, até que haja um ensejo para se rever essa jurisprudência. Pode mudar? Repito, pode. Mas a tranquilidade dela, frente ao país, diferente de outros juízes, para sustentar a sua posição, é total. Ninguém vai dizer que a Rosa Weber é desonesta, que ela está agindo de oportunismo ou casuisticamente por manter o seu voto histórico, o mesmo de 2016. Talvez seja a juíza menos suscetível a pressões naquela casa. Pode mudar? Pode. Mas mantendo, coerente.